O Evangelho da Riqueza foi escrito por Andrew Carnegie em junho de 1889, que descreve a responsabilidade da filantropia na nova classe rica, ascendente e empreendedora. Carnegie, de origem humilde, se tornando um dos empresários mais bem-sucedidos de sua época, propôs que a melhor maneira de lidar com o novo fenômeno da desigualdade de renda era que os ricos utilizassem seus meios excedentes de maneira responsável e ponderada. Esta abordagem foi contrastada com o legado tradicional de patrimônio, onde a riqueza é transmitida aos herdeiros e outras formas de legado. Primeiro, o problema da administração da riqueza. O problema de nossa época é administrar a riqueza para que os laços de fraternidade possam unir ricos e pobres em um relacionamento harmonioso. As condições de vida não apenas mudaram, mas se revolucionaram nos últimos 100 anos. Antigamente, havia pouca diferença entre chefe e lacaios em relação à moradia, vestuário, comida e ambiente. Os indígenas estão hoje onde o homem civilizado estava então. Ao visitar o Sioux, foi conduzido à cabana do chefe. Era como a dos demais na aparência externa, e mesmo por dentro as diferenças eram mínimas para os mais pobres entre seus bravos. Entre nós hoje, o contraste entre o palácio do milionário e a cabana do operário mede a mudança que veio com a civilização. Essa mudança, no entanto, não deve ser lamentada, mas sim comemorada como altamente benéfica. É bom, ou melhor, essencial para o progresso da raça que as casas de alguns sejam residência de tudo o que há de mais elevado e refinado na literatura e nas artes, e de todos os avanços da civilização, ao invés de nenhuma ser assim. Muito melhor ter esta grande irregularidade do que aguentar a miséria universal. Sem riqueza, não pode haver mecenas. Os bons velhos tempos não foram os bons velhos tempos. Nem o senhor nem o servo estavam tão bem situados como hoje. Uma recaída às velhas condições seria desastrosa para ambos, e não menos para quem serve, e varreria a civilização com ela. Seja a mudança para o bem ou para o mal, já nos atingiu e está além de nosso poder alterá-la, e, portanto, deve ser aceita e aproveitada da melhor forma. É perda de tempo criticar o inevitável. É fácil ver como a mudança aconteceu. Um único exemplo servirá para quase todas as fases. Na fabricação de produtos, temos toda a história, que se aplica a todas as combinações da indústria humana, estimulada e ampliada pelas invenções desta era científica. Antigamente, os objetos eram fabricados na forja doméstica, ou em pequenas lojas que faziam parte da casa. O mestre e seus aprendizes trabalhavam lado a lado, com estes últimos vivendo com o mestre e, portanto, sujeitos às mesmas condições. Quando esses aprendizes se tornaram mestres, quase não houve mudanças no seu modo de vida, e se houve, foram poucas. Estes, por sua vez, educaram os aprendizes sucessivos na mesma rotina. Havia uma substancial igualdade social, e até mesmo igualdade política, pois os engajados nas atividades industriais tinham então pouca ou nenhuma voz no Estado. O resultado inevitável desse modo de manufatura foram artigos rudimentares a preços elevados. Hoje, o mundo obtém mercadorias de excelente qualidade a preços que até a geração anterior teria considerado inacreditáveis. No mundo comercial, causas semelhantes produziram resultados semelhantes, e a humanidade é beneficiada por isso. Os pobres desfrutam do que os ricos não podiam pagar antes. O que era luxo se tornou necessidade. O trabalhador agora tem mais conforto do que o fazendeiro tinha algumas gerações atrás. O fazendeiro tem mais luxos do que os senhores de terra tiveram, está mais bem vestido e com uma casa melhor. O senhorio tem livros e quadros mais raros e atividades mais artísticas do que o rei poderia obter. O preço que pagamos por essa mudança salutar é, sem dúvida, imenso. Reunimos milhares de operários na fábrica e na mina, sobre os quais o empregador pouco ou nada sabe, e para os quais é pouco mais do que um mito. Toda a relação entre eles acabou. Formam-se castas rígidas e, como sempre, ignorância mútua gera desconfiança mútua. Uma casta não tem simpatia pela outra e está pronta para acreditar em qualquer coisa que a deprecie. De acordo com a lei da concorrência, o empregador de milhares é forçado a fazer as economias mais rígidas, entre as quais se destacam as taxas pagas pelo trabalho, e frequentemente há atritos entre empregador e empregados, entre capital e trabalho, entre ricos e pobres. A sociedade humana perde a homogeneidade.
O preço que a sociedade paga pela lei da concorrência, assim como o preço que paga por confortos e luxos baratos, também é alto. Porém, as vantagens desta lei também são maiores do que seu custo, pois é a ela que devemos este maravilhoso desenvolvimento material que traz consigo melhores condições de vida. Mas, seja a lei benigna ou não, devemos dizer dela o mesmo que dissemos antes sobre a mudança nas condições dos homens. Está aqui e não podemos evitá-la. Não encontramos nada que a substitua. E embora às vezes seja difícil para o indivíduo, é melhor para a raça humana, pois garante a sobrevivência do mais apto em todos os sentidos. Aceitamos e acolhemos, portanto, como condições às quais devemos nos adaptar, grandes desigualdades de ambiente, a concentração dos negócios industriais e comerciais nas mãos de poucos, e que a lei da competição entre estes não é só benéfica, mas também essencial para o futuro progresso da raça. Depois de aceitá-los, deve-se ter uma margem para o exercício de habilidades especiais de comerciantes e industriais, que conduzem negócios em grande escala. O talento para a organização e gestão é raro entre os homens, garantindo enormes recompensas para seu possuidor, não importa onde ou sob quais leis e condições. Os experientes nos negócios sempre avaliam o homem cujos serviços podem ser obtidos como um parceiro não apenas como a primeira consideração, mas sem levar em conta a questão do seu capital, pois homens capazes logo criam capital, e nas mãos de quem não tem o talento necessário, este cria asas rápido. Esses homens investem milhões em firmas ou corporações, e estimando apenas os juros simples sobre o capital investido, é inevitável que sua renda exceda suas despesas e que, portanto, acumulem riqueza. Nem existe qualquer meio termo que tais homens possam ocupar, pois a grande indústria ou empresa comercial que não rende, pelo menos juros sobre seu capital, logo vai à falência. Vai para frente ou para trás. Ficar parado é impossível. É condição essencial para o sucesso do seu funcionamento que seja lucrativa, e mesmo que, além dos juros sobre o capital, dê lucro. É uma lei, tão certa quanto qualquer uma das outras citadas, que os homens possuidores desse talento peculiar para negócios, sob o livre jogo das forças econômicas necessariamente, irão receber em breve mais receita do que podem despender por si mesmos. Lei tão benéfica para a raça humana quanto as outras. As objeções aos fundamentos sobre os quais a sociedade se baseia não se aplicam porque a condição da raça humana é melhor com eles do que com qualquer outro que tenha sido tentado. Não podemos ter certeza do efeito de quaisquer substitutos propostos. O socialista ou anarquista que busca derrubar as condições presentes deve ser visto como atacando o fundamento sobre o qual a própria civilização repousa, pois esta teve início no dia em que o trabalhador capaz e industrioso disse a seu companheiro incompetente e preguiçoso: "Se tu não semear, não colherás." E assim terminou o comunismo primitivo, separando os zangões das abelhas. Quem estuda este assunto logo chegará à conclusão de que a civilização depende da santidade da propriedade, do direito do trabalhador a seus $100 na caixa de poupança, e igualmente do direito legal do milionário a seus milhões. Todo homem deve ter permissão para sentar-se sob sua própria videira e figueira, sem temer a ninguém, se a sociedade humana desejar avançar, ou mesmo permanecer tão avançada como está. Para aqueles que se propõem a substituir esse individualismo intenso pelo comunismo, a resposta, portanto, é que a raça humana já tentou isso. Todo o progresso desde aquele dia bárbaro até os tempos atuais resultou do seu abandono. Não foi o mal, mas o bem, que surgiu na humanidade a partir do acúmulo de riqueza por aqueles que tiveram a capacidade e a energia para produzi-la. E mesmo se admitirmos por um momento que pode ser melhor a raça humana descartar seu fundamento atual, o individualismo, pelo ideal mais nobre de que o homem deva trabalhar, não apenas para si mesmo, mas na e para uma irmandade de semelhantes, compartilhando com eles e realizando a ideia de paraíso de Swedenborg, onde os anjos derivam sua felicidade não do trabalho para si mesmos, mas de uns para os outros. Até mesmo admitir tudo isso, chega-se à resposta de que isso não é evolução, mas revolução. É necessário mudar a própria natureza humana, um trabalho de eras, mesmo que fosse bom mudá-lo, o que não podemos saber. Isso não é praticável em nossos dias, nem em nossa época. Mesmo que teoricamente desejável, pertence a outro extrato sociológico, há muito superado. Nosso dever é com o praticável agora, com o próximo passo possível em nossa geração, em nossos dias. É criminoso desperdiçar energia, nos esforçando para desenraizar a árvore universal da humanidade,
Se quando o máximo que podemos realizar com proveito é dobrá-la um pouco na direção mais favorável à produção de bons frutos nas circunstâncias existentes. Se for assim, exortemos a destruição do mais elevado tipo de homem existente por falhar em atingir o ideal de favorecer a destruição do individualismo, da propriedade privada, da lei de acumulação de riqueza e da lei da concorrência. Pois esses são o resultado mais elevado da experiência humana, o solo em que a sociedade, até agora, tem produzido os melhores frutos. Desigual ou injustamente, talvez, como essas leis às vezes operam, e imperfeitas como parecem ao idealista, são, no entanto, assim como o tipo mais elevado de homem, o melhor e mais valioso de tudo que a humanidade já realizou. Começamos sob uma condição na qual os melhores interesses da raça são promovidos, mas que inevitavelmente dá riqueza a poucos. Até agora, aceitando as condições, a situação pode ser avaliada e considerada boa. A questão que surge, e se estivermos corretos até aqui, é a única questão com a qual temos que lidar. E qual é o modo adequado de administrar a riqueza segundo as leis sobre as quais se baseia a civilização, ao lançá-la nas mãos de poucos? E é para essa grande questão que acredito oferecer a verdadeira resposta. Entenda-se que aqui se fala de fortunas, não de somas moderadas economizadas por muitos anos de esforço, cujos rendimentos são necessários para a manutenção e a educação das famílias com conforto. Isso não é riqueza, mas apenas competência, que deve ser objetivo de todos adquirir, e que assim o deve ser para o melhor interesse da sociedade. Existem apenas 3 modos pelos quais a riqueza excedente pode ser distribuída. Pode ser deixada para as famílias dos falecidos, legada para fins públicos, ou finalmente, pode ser administrada por quem a possui durante sua vida. Os 2 primeiros modos foram a forma como se aplicou a maior parte da riqueza do mundo até agora. Vamos então considerar cada um desses modos. O primeiro é o mais imprudente. Nos países monárquicos, as propriedades e a maior parte da riqueza são deixadas para o primeiro filho, para favorecer a vaidade do pai com o pensamento de que seu nome e título seguirão intactos para as gerações seguintes. A condição dessa classe na Europa hoje mostra o fracasso de tais esperanças ou ambições. Os sucessores empobreceram por causa de suas tolices ou pela queda do valor das terras. Mesmo na Grã-Bretanha, a lei de vinculação tornou-se inadequada para manter uma classe hereditária. Suas terras estão rapidamente passando para mãos estranhas. Sob as instituições republicanas, a divisão da propriedade entre os filhos é muito mais justa. Mas a questão que se impõe aos pensadores em todas as terras é: por que os homens deveriam deixar grandes fortunas para seus filhos? Se é por afeto, não seria mal orientado? A observação ensina que, de modo geral, não é bom que as crianças sejam tão sobrecarregadas. Tampouco é bom para o Estado. Além de prover para a esposa e filhas fontes moderadas de renda e pensões muito medianas, se houver, para os filhos, os homens podem hesitar. Pois não se questiona mais que o legado de grandes somas muitas vezes traz mais o prejuízo do que o benefício aos seus destinatários. Os sábios logo concluirão que, para o melhor interesse dos seus familiares e do Estado, tais legados são um uso impróprio de seus meios. Não se está sugerindo que aqueles que falharam em educar seus filhos para ganhar a vida os joguem à deriva na pobreza. Se alguém achar por bem criar seus filhos com o objetivo de levar uma vida ociosa, ou, o que é altamente recomendável, incutir neles o sentimento de que estão em posição de trabalhar para o bem público sem considerações pecuniárias, então é claro que o dever dos pais é providenciar para que isso seja feito com moderação. Existem casos de filhos de milionários não prejudicados pela riqueza, e que, sendo ricos, ainda prestam grandes serviços à comunidade. Esses são os próprios sais da terra, tão valiosos quanto raros, infelizmente. Não é a exceção, porém, mas a regra, a que os homens devem atentar. E, olhando para o resultado comum de se deixar enormes somas aos legatários, o pensador deve logo dizer: eu preferiria deixar para meu filho uma maldição do que o todo-poderoso dólar. E admitir para si mesmo que não é o bem-estar dos filhos, mas o orgulho da família que inspira esses legados. Quanto ao segundo modo, o de ao morrer deixar a sua riqueza para uso público, pode-se dizer que é um meio para a disposição da riqueza desde que o homem se contente em esperar até a morte para ser útil ao mundo. Saber os resultados dos legados assim deixados não inspira em esperanças do bem póstumo sendo realizado. Não são poucos os casos em que o objetivo buscado pelo doador não é alcançado, nem são poucos os casos em que seus desejos reais são frustrados. Em muitos casos,
os legados são usados de modo a se tornarem apenas monumentos à sua tolice. É bom lembrar que usar a riqueza de forma a ser realmente benéfica para a comunidade requer tanta habilidade do que aquela necessária para adquiri-la. Além disso, pode-se dizer com justiça que nenhum homem deve ser exaltado por fazer o que não pode deixar de fazer, nem deve ser agradecido pela comunidade para a qual apenas deixa riquezas ao morrer. Pode-se considerar que aqueles que deixam grandes somas dessa maneira não as teriam deixado se tivessem sido capazes de levá-las consigo. As memórias destes não devem ser envoltas em gratidão, pois não há graça em seus dons. Não é de se admirar que tais legados geralmente não pareçam abençoados. A crescente disposição para taxar cada vez mais as grandes propriedades deixadas em herança é uma animadora indicação do crescimento de uma mudança salutar na opinião pública. O estado da Pensilvânia agora leva, com algumas exceções, 1/10 dos bens deixados por seus cidadãos. O orçamento apresentado no Parlamento Britânico recentemente propõe aumentar as taxas de herança e, mais importante, o novo imposto é gradual. Das formas de tributação, esta parece ser a mais inteligente. Homens que continuam a acumular grandes somas por toda a vida, sendo que o uso adequado destas para fins públicos iria ajudar a comunidade onde vive, devem sentir que a comunidade, na forma do Estado, não pode ser privada de sua participação adequada. Ao tributar com força propriedades na morte, o Estado deixa marcada sua condenação da vida indigna do milionário egoísta. É desejável que as nações avancem muito mais nessa direção. Na verdade, é difícil estabelecer limites para a parte dos bens de um homem rico que deveriam se tornar públicos depois da sua morte pela ação do Estado. E os meios como esses impostos deveriam ser graduados, começando em nada até somas moderadas para dependentes, e crescendo rapidamente à medida que as quantias aumentam, até que do tesouro do milionário, como do de Shylock, pelo menos, a outra metade vá para o cofre privado do Estado. Essa política teria força para induzir o rico a cuidar da administração da riqueza durante sua vida, fim que a sociedade sempre deve ter em vista, sendo de longe o mais fecundo para o povo. Nem é preciso temer que essa política enfraqueça a base do empreendimento e torne os homens menos ávidos por acumular riquezas, pois para a classe cuja ambição é deixar grandes fortunas e ser lembrada após sua morte, atrairá ainda mais atenção, e seria mesmo uma missão mais nobre, ter enormes somas deixadas ao Estado com suas fortunas. Resta então apenas um modo de usar grandes fortunas. Mas nisso temos o verdadeiro antídoto para a distribuição desigual da riqueza: a reconciliação dos ricos e dos pobres. Um reino de harmonia, outro ideal, diferindo do comunista por exigir apenas a evolução das condições existentes, não a destruição total de nossa civilização. Baseia-se no atual individualismo intenso, e nossa raça está pronta para colocá-lo em prática gradativamente assim que quiser. Sob seu domínio, teremos um estado ideal, no qual a riqueza excedente de poucos se tornará, no melhor sentido, propriedade de muitos, sendo administrada para o bem comum. E essa riqueza, passando pelas mãos de poucos, pode se tornar uma força muito mais potente para a elevação de nossa raça do que se distribuída em pequenas quantias para o próprio povo. Mesmo os mais pobres podem ver isso e concordar que grandes somas recolhidas por alguns de seus concidadãos e gastas para fins públicos, dos quais as massas colhem o principal benefício, são mais valiosas para eles do que se espalhadas entre si em montantes insignificantes ao longo de muitos anos. Por exemplo, se considerarmos os resultados que fluem do Instituto Cooper para a maior parte da raça desprovida de recursos em Nova York, e compará-los com os que teriam vindo para o bem das massas de uma soma igual distribuída pelo Sr. Cooper em vida na forma de salários, a forma mais elevada de distribuição, pois é pelo trabalho realizado e não por caridade, podemos ter uma estimativa das possibilidades de melhoria da raça que estão embutidas na atual lei de acumulação de riquezas. Grande parte dessa soma, se distribuída em pequenas quantidades entre o povo, teria se dissipado na satisfação dos apetites, parcialmente em excesso, e há dúvidas se mesmo que a parte melhor aproveitada, adicionando confortos aos lares, teria rendido resultados para a raça como um todo, comparando-os àqueles que vêm e virão do Instituto Cooper de geração em geração. Que o defensor da mudança violenta ou radical reflita bem sobre esse pensamento. Poderíamos até ir mais longe e pegar outro exemplo. O do legado do Sr. Tilden, de $5 milhões para uma biblioteca gratuita na cidade de Nova York. Falando sobre isso, não se pode evitar de pensar involuntariamente. Teria sido muito melhor se o Sr. Tilden tivesse dedicado os últimos anos de sua vida à administração adequada dessa imensa soma, pois nesse caso,
Nenhuma contestação legal ou qualquer outra causa de atraso poderia ter interferido em seus objetivos. Porém, vamos supor que os milhões do Sr. Tilden finalmente se tornem o meio de dar a esta cidade uma nobre biblioteca pública, onde os tesouros do mundo contidos nos livros estarão disponíveis a todos para sempre, sem pagamento e sem preço. Considerando o bem da parte da raça que se congrega dentro e ao redor da ilha de Manhattan, seu benefício permanente teria sido melhor promovido se esses milhões tivessem circulado em pequenas quantias pelas mãos das massas. Mesmo o mais vigoroso defensor do comunismo deve alimentar dúvidas sobre este assunto. A maioria dos que pensam provavelmente não terá nenhuma. Pobres e restritas são nossas oportunidades nesta vida. Estreito nosso horizonte. Nosso melhor trabalho é o mais imperfeito. Mas os homens ricos deveriam ser gratos por uma dádiva inestimável. Eles têm o poder de ocupar-se, durante a vida, em organizar benefícios dos quais a massa de seus semelhantes terá vantagens duradouras e, assim, dignificarão suas próprias vidas. A vida mais elevada provavelmente será alcançada, não por essa imitação da vida de Cristo que o Conde Tolstói nos mostra, mas animada pelo Espírito de Cristo, por reconhecer as novas condições desta era e adotando modos de expressar esse espírito adequado às novas condições sob a qual vivemos, ainda trabalhando para o bem de nossos semelhantes, a essência de sua vida e seus ensinamentos, mas trabalhando de uma maneira diferente. Este, então, é considerado o dever do homem rico: dar o exemplo de vida modesta e sem ostentação, evitando exibições ou extravagâncias, para prover moderadamente as necessidades legítimas daqueles que dependem dele, e, depois, considerar as receitas excedentes que obtém como fundos fiduciários para serem administrados, e obrigado por uma questão de dever, da maneira melhor calculada por seu julgamento para produzir resultados benéficos para a comunidade. O rico tornando-se assim mero curador e agente de seus irmãos mais pobres, deixando a seu serviço sua sabedoria superior, sua experiência e a capacidade de administrar, fazendo por eles melhor do que fariam ou poderiam fazer por si próprios. Deparamo-nos aqui com a dificuldade de determinar o que são somas moderadas para deixar aos membros da família. O que é uma vida modesta e sem ostentação? Qual é o limite da extravagância? Deve haver padrões diferentes para condições diferentes. A resposta é que é tão impossível nomear quantias ou ações exatas quanto definir boas maneiras, bom gosto ou as regras de propriedade, que, no entanto, são verdades bem conhecidas, embora indefiníveis. O sentimento público é rápido em saber e sentir o que ofende. O mesmo no caso da riqueza. A regra a respeito do bom gosto no vestuário de homem ou mulher se aplica aqui. O que torna alguém conspícuo ofende o cânone. Se alguma família é conhecida principalmente pela ostentação, pela extravagância em casa, na mesa ou nos adereços, por enormes somas gastas de forma ostensiva consigo mesma, se essas são suas principais distinções, não temos dificuldade em avaliar sua natureza ou cultura. O mesmo ocorre com o uso ou abuso da riqueza excedente, ou com a cooperação generosa e livre em bons usos públicos, ou com esforços inabaláveis para acumular e guardar ao máximo, se eles administram ou legam. O veredito depende do melhor e mais esclarecido sentimento público. A comunidade certamente julgará, e seus julgamentos nem sempre estarão errados. Os melhores usos para os excedentes de riqueza já foram indicados. Aqueles que desejam administrar com sabedoria devem, de fato, ser sábios. Pois um dos sérios obstáculos ao aperfeiçoamento de nossa raça é a caridade indiscriminada. Seria melhor para a humanidade que os milhões dos ricos fossem lançados ao mar do que gastos para encorajar os preguiçosos, os bêbados, os indignos. De cada $1.000 gastos na chamada caridade hoje, é provável que $950 sejam gastos imprudentemente. Usados, na verdade, para produzir os próprios males que espera mitigar ou curar. Um conhecido escritor de livros filosóficos admitiu outro dia que deu $0,25 a um homem que o abordou quando estava indo visitar a casa de seu amigo. Nada sabia dos hábitos desse mendigo, nem o uso que seria feito desse dinheiro, embora tivesse todos os motivos para suspeitar que seria gasto indevidamente. Este homem professou ser um discípulo de Herbert Spencer. Ainda assim, o $0,25 dado naquela noite provavelmente causará mais prejuízo do que o bem de todo o dinheiro que seu dador impensado será capaz de dar em verdadeira caridade. Ele apenas gratificou seus próprios sentimentos, salvou-se de aborrecimentos. E pode ter sido uma das piores e mais egoístas ações de sua vida, pois em todos os aspectos ele é muito digno.
Ao cometer caridade, a principal preocupação deve ser de ajudar aqueles que querem ajudar a si mesmos. Fornecer parte dos meios pelos quais aqueles que desejam melhorar podem fazê-lo, para dar àqueles que desejam melhorar a ajuda para que possam melhorar. Ajudar, mas raramente ou nunca fazer tudo. Nem o indivíduo, nem a raça melhoram com a esmola. Aqueles que merecem assistência, exceto em casos raros, pouco a pedem. Os homens realmente valiosos da raça nunca o fazem, exceto em casos de acidente ou mudança repentina. Cada um conhece, claro, casos de indivíduos trazidos a seu conhecimento, onde a assistência temporária pode fazer um bem genuíno, e não os deixará de lado. Mas a quantia que pode ser dada por alguém para outros indivíduos com sabedoria é limitada por sua falta de conhecimento das circunstâncias relacionadas com cada um. É o único verdadeiro reformista que é tão cuidadoso e ansioso em não ajudar os indignos quanto em ajudar os dignos. Talvez, ainda mais, pois na esmola provavelmente mais dano é feito recompensando o vício do que aliviando a virtude. O homem rico fica, portanto, quase restrito a seguir os exemplos de Peter Cooper, Enoch Pratt de Baltimore, Sr. Pratt do Brooklyn, Senador Stanford e outros, que sabem que a melhor forma de beneficiar a comunidade é colocar ao seu alcance as escadas sobre as quais os aspirantes podem subir, bibliotecas gratuitas, parques e meios de recreação, pelos quais os homens são auxiliados no corpo e na mente. Obras de arte, garantia para dar prazer e melhorar o gosto do público, e instituições públicas de vários tipos, que irão melhorar a condição geral das pessoas. Dessa maneira, devolvem seu excedente de riqueza à massa de seus companheiros de formas melhor calculadas para causar um bem duradouro. Este é o problema dos ricos e dos pobres para ser resolvido. As leis de acumulação serão deixadas livres, e também as leis de distribuição. O individualismo continuará, mas o milionário será apenas um curador dos pobres, a quem foi confiada grande parte da riqueza alargada da comunidade por uma temporada, mas administrando-a para a comunidade muito melhor do que ela teria feito por si mesma. As melhores mentes terão, portanto, atingido um estágio no desenvolvimento da raça em que é visto com clareza que não há maneira de homens atenciosos e sérios disporem do excedente de riqueza que flui por suas mãos, a não ser usando-a, ano após ano, para o bem geral. Este dia já amanhece. Em breve, os homens poderão morrer sem incorrer na pena de seus companheiros, participando de grandes empreendimentos comerciais dos quais seu capital não pode ser ou não foi retirado, deixado na morte principalmente para uso público. E o homem que morre deixando para trás milhões de riquezas disponíveis, livres para serem administradas durante a vida, passará, sem ser saudado, sem honras e celebrações. Não importa para que uso ele deixe o restolho que não pode levar consigo. Desses, o veredito público será: o homem que morre tão rico assim, morre em desgraça. Tal é, em minha opinião, o verdadeiro evangelho da riqueza, cuja obediência irá um dia resolver o problema dos ricos e dos pobres e trazer paz na terra entre os homens de boa vontade. Segundo, os melhores campos para a filantropia. Embora o evangelho da riqueza tenha tido uma recepção cordial deste lado do Atlântico, é natural que na pátria-mãe atraísse mais atenção, porque a civilização mais antiga está agora mais claramente confrontada com as questões socialistas. O contraste entre as classes e as massas, entre ricos e pobres, ainda não é tão nítido neste vasto e fértil continente em desenvolvimento, com menos de 20 pessoas por milha quadrada, como na aglomerada e pequena Grã-Bretanha, com 15 vezes esse número e nenhum território desocupado. Talvez o Pall Mall Gazette, em sua edição de 5 de setembro, coloque de maneira mais enérgica as objeções que foram levantadas ao que os ingleses tiveram o prazer de chamar de o Evangelho da Riqueza. Cito: grandes fortunas, diz o Sr. Carnegie, são grandes bênçãos para uma comunidade, porque tais e tais coisas podem ser feitas com elas. Bem, mas também são uma grande maldição, pois tais e tais coisas são feitas com elas. A pregação do Sr. Carnegie, em outras palavras, é totalmente viciada pela prática do Sr. Benson. O evangelho da riqueza morre pelos atos. A resposta parece óbvia. O evangelho do cristianismo também morre pelos atos. A mesma objeção levantada contra o evangelho da riqueza também pode ser feita contra o mandamento "não furtarás". Não se argumenta contra o evangelho dizendo que ele não é vivido. Na verdade, é um argumento a seu favor, pois o evangelho deve ser mais elevado do que o padrão prevalecente. Não é argumento contra uma lei dizer que ela foi violada. Nessa desobediência está a razão para fazer e manter a lei que nunca deve ser quebrada.
nunca é necessária. Sem dúvida, o incidente mais notável em relação a o Evangelho da Riqueza é que teve a sorte de atrair a atenção do Sr. Gladstone e provocar a seguinte nota. Pedia ao Sr. Lloyd Bryce, North American Review, para, por gentileza, permitir a republicação neste país do artigo muito interessante sobre riqueza, do Sr. Andrew Carnegie, que acaba de ser publicado na América. Isso resultou na publicação do artigo em vários jornais e periódicos, e uma editora empreendedora o publicou em forma de panfleto, dedicado com permissão ao Sr. Gladstone. Tudo isso é muito encorajador, pois prova que a sociedade está atenta e receptiva sobre o problema envolvido. Seu pedido, Sr. Editor, para que eu continue com o assunto e aponte os melhores campos para o uso da riqueza excedente, pode ser tomado como mais uma prova de que, quer as ideias promovidas sejam aceitas ou rejeitadas, pelo menos, com certeza, atraem audiência. O primeiro artigo afirmava que existe apenas um modo correto de usar fortunas enormes. A saber, os possuidores deveriam, por vezes, administrá-las de modo a promover o bem permanente para as comunidades às quais pertenciam. Afirmava-se que o sentimento público logo diria de alguém que morreu possuidor de uma riqueza da qual ele tinha liberdade para administrar. O homem que morre tão rico assim, morre em desgraça. O objetivo deste artigo é apresentar alguns dos melhores métodos para cumprir o dever de administrar o excedente de riqueza para o bem das pessoas. O primeiro requisito para o verdadeiro bom uso da riqueza, por parte do milionário que tem aceito este evangelho, proclamando-o como apenas um depositário do excedente obtido, é cuidar para que os fins nos quais a despende não tenham uma tendência de empobrecimento degradante sobre seus destinatários, mas que seus fundos sejam administrados de modo a estimular os melhores e mais dedicados pobres da comunidade a continuarem se empenhando em seu próprio aperfeiçoamento. Não é aquele indivíduo irrecuperavelmente destituído, indolente e sem valor que é benéfico ou benevolente tentar alcançar e melhorar. Para estes, existe o abrigo fornecido pela cidade ou pelo Estado, onde podem ser abrigados, alimentados, vestidos e mantidos em uma existência confortável, e o mais importante de tudo, onde podem ser isolados dos pobres trabalhadores e bem-sucedidos, que podem ser desmoralizados pelo contato com esses infelizes. Um homem ou mulher que consegue viver confortavelmente mendigando é mais perigoso para a sociedade e um obstáculo maior para o progresso da humanidade do que uma vintena de socialistas prolixos. O administrador do excedente de riqueza tem como encargo o trabalhador ambicioso. Não aqueles que precisam de tudo feito para eles, mas aqueles que, sendo capazes de se ajudar e ansiando por isso, merecem e serão beneficiados pela ajuda dos outros e pela ampliação de oportunidades com a ajuda dos ricos filantropos. Deve-se sempre lembrar que um dos principais obstáculos que o filantropo encontra em seus esforços para fazer o bem real e permanente neste mundo é a prática da doação indiscriminada. O dever do milionário é decidir cessar de dar a objetos que não são claramente provados para sua satisfação como merecedores. É bom que lembre da crença do Sr. Rice, de que é melhor jogar ao mar 950 de cada $1.000 hoje concedidos à chamada caridade. No que diz respeito à minha experiência com os ricos, é desnecessário instá-los a jogar sua superabundância na assim chamada caridade. Um bem maior para a raça humana será alcançado, induzindo-os a cessar as ofertas impulsivas e prejudiciais. Em regra, os pecados dos milionários a este respeito não são os de omissão, mas de permissão, porque não param para pensar e principalmente porque é muito mais fácil dar do que recusar. Aqueles que têm riqueza excedente dão milhões a cada ano que provocam mais mal do que bem e realmente retardam o progresso das pessoas, porque a maioria das formas de beneficiar a humanidade em voga hoje tendem a espalhar entre os pobres um espírito de dependência de esmolas, quando o essencial para o progresso é que sejam inspirados a depender de seus próprios esforços. O milionário avarento, que acumula sua riqueza, causa menos dano à sociedade do que o milionário descuidado que a esbanja imprudentemente, mesmo que o faça sob o manto da sagrada caridade. O homem que dá ao mendigo comete uma grave ofensa, mas existem muitas sociedades e instituições que solicitam esmolas para uma ajuda não menos prejudicial para a comunidade. Estes são tão corruptores quanto os mendigos individuais. A moral de Plutarco contém esta lição. Um mendigo pediu esmola a um lacedemônio, e ele disse: Bem, se eu te der alguma coisa, tu serás mais mendigo, pois aquele que primeiro te deu dinheiro te deixou ocioso, e foi a causa deste modo de vida vil e desonroso. No meu conhecimento, existem poucos milionários,
muito poucos na verdade, que estão livres do pecado de ter feito mendigos. Tendo em mente essas considerações, esforcemo-nos por apresentar alguns dos melhores usos que um milionário pode dar ao excedente do qual deve considerar-se apenas o administrador. Primeiro, destaca-se por si só a fundação de universidades por homens enormemente ricos, raros em qualquer país. Talvez a maior soma já dada por um indivíduo para qualquer propósito seja o presente do senador Stanford para estabelecer uma universidade completa na costa do Pacífico, onde acumulou sua enorme fortuna, que dizem envolver o gasto de 10 milhões de dólares, a qual se espera que dê 20 milhões de seu excedente. Ele deve ser invejado. Daqui a 1000 anos, algum orador, proferindo seu louvor nas então apinhadas costas do Pacífico, pode assim adaptar o louvor de Griffith ao Wolsey. Ao doar, senhora, ele era muito principesco. Sempre testemunhei nele esta sede de aprendizagem, embora inacabado, porém famoso, tão excelente na arte e assim tão elevado, que a cristandade sempre fale de sua virtude. Aqui está um uso nobre da riqueza. Temos muitas dessas instituições, John Hopkins, Cornell, Packer e outras. Mas a maioria delas foi apenas legada, e é impossível elogiar muito qualquer homem por simplesmente deixar o que não pode levar consigo. Cooper, Pratt, Stanford e outros desta classe merecem crédito e admiração tanto pelo tempo e atenção dados durante suas vidas, quanto por seus gastos com seus respectivos legados. Não podemos pensar na costa do Pacífico sem nos lembrarmos de outra importante obra, de caráter diferente, recentemente estabelecida lá, o Observatório Lick. Se algum milionário estiver interessado no estudo enobrecedor da astronomia, deveria haver, e haveria se dessem ao assunto a menor atenção, eis um exemplo que poderia muito bem ser seguido, pois o progresso feito em instrumentos e aparelhos astronômicos é tão grande e contínuo que a cada poucos anos um novo telescópio pode ser doado a um observatório neste continente. O mais recente, sendo sempre o maior e o melhor, garantido para levar mais e mais longe o conhecimento do universo e de nossa relação com este aqui na Terra. O apoio constante ao observatório pode ser mencionado como uma, entre muitas, das boas ações do falecido Sr. Toll de Pittsburgh. Este observatório permitiu ao professor Langley fazer suas maravilhosas descobertas. Ele agora está à frente do Instituto Smithsonian, um digno sucessor do professor Henry. Ligado a ele estava o Sr. Brashear, de Pittsburgh, cujos instrumentos estão na maioria dos principais observatórios do mundo. Ele era um carpinteiro comum, mas o Sr. Toll reconheceu seu gênio e foi seu principal suporte durante dias difíceis. Este trabalhador foi nomeado professor por um dos principais órgãos científicos do mundo. Ao aplicar parte de seu excedente no auxílio a esses dois homens agora famosos, o milionário Toll executou uma nobre obra. Seus trabalhos conjuntos trouxeram grande crédito e estão destinados a trazer ainda mais para seu país em todos os centros científicos do mundo. É reservado a muito poucos a fundação de universidades e, de fato, o uso para muitas, ou mesmo quaisquer novas universidades, não existe. Doravante, mais bem pode ser realizado acrescentando e aumentando as que já existem. Mas este departamento permanece um amplo campo para o milionário, distinto do Croesus entre os milionários. As dádivas para a Universidade de Yale foram muitas, mas há espaço para outras. A School of Fine Arts, fundada pelo Sr. Street, a Sheffield Scientific School, financiada pelo Sr. Sheffield, e o fundo do professor Loomis para o observatório são bons exemplos. O prédio da Sra. C.J. Osborne, para leitura e recitação, deve ser considerado com especial prazer por ser o sábio presente de uma mulher. A Universidade de Harvard não foi esquecida. O Museu Peabody e os salões de Wells, Matthews e Thayer podem ser citados. Seaver Hall merece menção especial, por mostrar o que um gênio como Richardson poderia fazer com a pequena soma de 100 mil dólares. A Universidade Vanderbilt, em Nashville, Tennessee, pode ser mencionada como um verdadeiro produto do Evangelho da Riqueza. Foi estabelecida pelos membros da família Vanderbilt durante suas vidas. Marque-se esta característica vital: durante suas vidas. Pois pouco importa o que é deixado por um homem ao morrer. Esses fundos lhe são arrancados, não doados por ele. Se algum milionário não souber como fazer um grande e indiscutível bem com seu excedente, eis um campo que nunca poderá ser totalmente ocupado, pois as necessidades de nossas universidades aumentam com o desenvolvimento do país. Segundo,
O resultado do meu próprio estudo sobre a questão, qual é o melhor presente que pode ser dado a uma comunidade, é que uma biblioteca gratuita ocupa o primeiro lugar, desde que a comunidade a aceite e mantenha como uma instituição pública, uma parte da propriedade da cidade como suas escolas públicas. Na verdade, um anexo a estas. É, sem dúvida, possível que minha própria experiência pessoal possa ter me levado a valorizar a biblioteca gratuita, além de todas as outras formas de beneficência. Quando eu era um menino trabalhador em Pittsburgh, o coronel Anderson de Allegheny, o nome que jamais consigo pronunciar sem sentimentos de gratidão devocional, abriu sua pequena biblioteca de 400 livros para meninos. Todos os sábados à tarde, ele atendia em sua casa para trocar livros. Ninguém que não a tenha sentido jamais poderá imaginar a intensa ânsia com que se esperava a chegada do sábado, da possibilidade de ter um novo livro. Meu irmão e o Sr. Phipps, que têm sido meus principais parceiros de negócios ao longo da vida, compartilharam comigo a preciosa generosidade do coronel Anderson. E foi ao me deleitar com os tesouros que ele abriu para nós que resolvi, se algum dia a riqueza viesse a mim, que iria ser usada para estabelecer bibliotecas gratuitas para que outros meninos pobres possam receber oportunidades semelhantes àquelas pelas quais temos uma dívida com aquele nobre homem. A Grã-Bretanha tem se destacado na valorização das bibliotecas gratuitas para seu povo. O parlamento aprovou uma lei que permite que as cidades as estabeleçam e mantenham como instituições municipais. Quando o povo de uma vila ou cidade vota a favor das disposições da lei, as autoridades são autorizadas a taxar a comunidade até o valor de 1 centavo por libra. A maioria das cidades já tem bibliotecas gratuitas sob esta lei. Muitas são presentes de homens ricos, cujos fundos foram usados para a construção e, em alguns casos, também para os livros, sendo as comunidades obrigadas a manter e desenvolver as bibliotecas. E a esse recurso atribuo grande parte de sua utilidade. Uma instituição bem dotada demais está sujeita a se tornar presa de uma camarilha. O público deixa de se interessar por ela, ou, melhor, nunca se interessa por ela. Foi violada a regra que exige que os destinatários ajudem a si próprios. Tudo foi feito, em vez de apenas ajudar a comunidade a ajudar a si mesma, e raramente surgem bons resultados. Muitas bibliotecas gratuitas foram estabelecidas em nosso país, mas não conheço nenhuma que tenha sido feita com tanta sabedoria como a Pratt Library, em Baltimore. O Sr. Pratt construiu e doou a biblioteca à cidade de Baltimore, junto com o cálculo do dinheiro empregado. O custo total foi de $1 milhão, sobre o qual exigiu que a cidade pagasse 5% ao ano, ou seja, $50 mil por ano, para curadores manterem e desenvolverem a biblioteca e suas filiais. Durante 1888, 430.217 livros foram distribuídos. 37.196 pessoas de Baltimore estão ali registradas como leitores. E é seguro dizer que 37 mil frequentadores da Biblioteca Pratt têm mais valor para Baltimore, para o estado e para o país do que todos os inertes, preguiçosos e desesperadamente pobres de todo o país. E pode-se ainda dizer com segurança que, colocando livros ao alcance de 37 mil aspirantes a pessoas, ansiosos para obtê-los, o Sr. Pratt fez mais pelo progresso genuíno do povo do que todas as contribuições de todos os milionários e pessoas ricas para ajudar aqueles que não podem ou não querem ajudar a si mesmos. O administrador sábio de seu excedente despejou um rio de fertilizante sobre aquele que estava pronto para recebê-lo e devolvê-lo 100 vezes mais. Os vários esbanjadores não apenas despejaram seus rios em peneiras que nunca podem ser enchidas, fizeram pior. Despejaram em esgotos estagnados que geram as doenças que mais afligem o corpo político. E isso não é tudo. $1 milhão que o Sr. Pratt usou tão grandiosamente é algo, mas há algo ainda maior. Quando a 5ª filial da biblioteca foi aberta em Baltimore, o palestrante disse: "O que quer que tenha sido feito nestes 4 anos, tenho o prazer de reconhecer que muito se deve ao sincero interesse, aos sábios conselhos e às sugestões práticas do Sr. Pratt. Ele nunca pareceu sentir que a mera doação de grandes riquezas para o benefício de seus concidadãos era tudo o que lhe seria pedido, mas sabiamente trabalhou para tornar sua aplicação o mais abrangente e eficaz possível. Assim, constantemente aliviava fardos que eram, às vezes, muito pesados. Trouxe alegria e luz do sol quando as nuvens cruzaram o céu, e fez com que todos os oficiais e funcionários sentissem que o bom trabalho era apreciado, e a devoção leal ao dever receberia elogios sinceros."
Esta é a melhor imagem que já vi de qualquer membro da classe dos milionários. Como aqui representado, o Sr. Pratt é o discípulo ideal do Evangelho da Riqueza. Não precisamos temer que a massa de trabalhadores não consiga reconhecer nos que são, como ele, seus melhores líderes e seus aliados mais valiosos. Pois o problema da pobreza e riqueza, do empregador e do empregado, será praticamente resolvido sempre que o tempo de alguns for dado, e sua riqueza for administrada durante suas vidas, para o bem maior daquela porção da comunidade que não foi sobrecarregada com as responsabilidades que acompanham a posse de riqueza. Não teremos antagonismo entre as classes quando esse dia chegar, pois os altos e os baixos, os ricos e os pobres, então, de fato, serão irmãos. Nenhum milionário errará em sua busca pelas melhores formas de uso de seu excedente, se optar por estabelecer uma biblioteca gratuita em qualquer comunidade que esteja disposta a mantê-la e desenvolvê-la. As palavras de John Bright devem soar em seus ouvidos. É impossível para qualquer homem conceder maior benefício a um jovem do que dar-lhe acesso aos livros de uma biblioteca gratuita. Estreitamente aliada à biblioteca, e quando possível, anexada a ela, deve haver salas para uma galeria de arte e museu, e uma sala para palestras e instruções, conforme previsto na Cooper Union. No continente, o viajante fica surpreso ao descobrir que cada cidade importante tem sua galeria de arte e seu museu. Estes podem ser grandes ou pequenos, mas cada um tem um receptáculo para os tesouros da localidade, nos quais são constantemente colocados presentes e legados valiosos. A biblioteca gratuita e a galeria de arte de Birmingham são notáveis entre essas instituições, e de vez em quando, um homem rico aumenta seu valor presenteando livros, fotos ou outras obras de arte. Tudo que nossas cidades exigem, para começar, é um edifício adequado à prova de fogo. Seus cidadãos que viajam enviarão ela coisas raras e caras, de todos os quadrantes do globo que visitarem, enquanto aqueles que permanecerem em casa darão ou deixarão seus tesouros. Deste modo, as coleções crescerão, até que as nossas cidades possam finalmente orgulhar-se de exposições permanentes, das quais os seus próprios cidadãos obterão benefícios incalculáveis e que terão orgulho em apresentar aos visitantes. No Metropolitan Museum of Art de Nova York, tivemos um excelente começo. Aqui está outra via para o uso adequado da riqueza excedente. Terceiro, temos outro departamento mais importante no qual grandes somas podem ser valiosamente usadas. A fundação ou ampliação de hospitais, faculdades de medicina, laboratórios e outras instituições relacionadas com o alívio do sofrimento humano e, especialmente, com a prevenção, e não com a cura, dos males da humanidade. Não há risco de empobrecer uma comunidade ao doar para tais propósitos, porque tais instituições aliviam doenças temporárias ou abrigam apenas os inválidos sem esperança. Qual seria um presente melhor do que um hospital para uma comunidade que não o tem, o presente sendo condicionado à sua manutenção adequada pela comunidade em sua capacidade corporativa? Se já existem acomodações hospitalares, não há método melhor para usar a riqueza excedente do que lhes fazer acréscimos. O presente do falecido Sr. Vanderbilt, de $500 mil ao Departamento Médico do Columbia College para um laboratório químico foi um dos usos mais sábios possíveis da riqueza. Ataca a prevenção de doenças penetrando em suas causas. Vários outros estabeleceram esses laboratórios, mas a necessidade deles ainda é grande. Se houver um milionário na Terra, sem saber o que fazer com o excedente que lhe foi confiado como fiduciário, que investigue o bem que está fluindo desses laboratórios químicos. Nenhuma faculdade de medicina está completa sem seu laboratório. Tal como acontece com as universidades, o mesmo ocorre com as faculdades de medicina. Não são necessárias novas instituições, mas meios adicionais para que as existentes estejam mais completamente equipadas. As formas que estas benfeitorias podem tomar são numerosas, mas provavelmente nenhuma é mais útil do que a adotada pelo Sr. Osborne quando construiu uma escola para treinar enfermeiras no Belleville College. Se de todos os presentes fluir metade do bem que vem desse uso sábio do excedente de um milionário, o mais exigente ficará satisfeito. Somente aqueles que passaram por uma doença prolongada e perigosa podem avaliar, em seu verdadeiro valor, o cuidado, a habilidade e a assistência de enfermeiras treinadas. O emprego como enfermeiras ampliou a esfera e a influência da mulher. Não é de se admirar que um senador dos Estados Unidos e um médico ilustre neste país, por ter recebido as mais altas distinções no exterior, tenham recentemente encontrado suas esposas nesta classe.
Quarto, na linha de frente das benfeitorias, devem ser colocados os parques públicos, sempre desde que a comunidade se comprometa a mantê-los, embelezá-los e preservá-los, invioláveis. Nenhum monumento mais útil ou mais belo pode ser deixado por qualquer homem do que um parque para a cidade em que nasceu ou viveu por muito tempo. Nem pode a comunidade prestar uma homenagem mais graciosa ao cidadão que o concede do que dar seu nome a este. O presente da Sra. Shanley, no mês passado de um grande parque para a cidade de Pittsburgh, merece destaque. Esta senhora, embora nascida em Pittsburgh, casou-se com um cavalheiro inglês ainda na adolescência. Passaram-se mais 40 anos desde que fixou residência em Londres, entre os nobres e ricos da metrópole mundial, mas ainda assim, ela se volta para a casa de sua infância e, por meio do Shanley Park, vincula seu nome a ela para sempre. Um nobre uso desta grande riqueza por alguém que, assim, torna-se seu próprio administrador. Se um parque já foi fornecido, há ainda espaço para muitos presentes criteriosos relacionados a ele. O Sr. Phipps de Allegheny doou estufas para o parque de lá, visitadas por muitos, todos os dias da semana, e lotados por milhares de trabalhadores todos os domingos, pois com rara sabedoria, estipulou como condição que as estufas abram aos domingos. O resultado de sua experiência foi tão gratificante que ele se viu certo de aumentá-las com o seu excedente, como está fazendo em grande quantidade neste ano. Para os amantes de flores entre os ricos, recomendo um estudo do que é possível para fazerem nesta linha. Observando que o Sr. Phipps é um doador sábio e também liberal, pois exige que a cidade mantenha esses conservatórios e assim, garante para sempre a propriedade pública, o interesse público e as críticas públicas à gestão destes. Se ele tivesse se comprometido a administrá-los e mantê-los, é provável que o interesse popular pelo presente nunca tivesse sido despertado. Os parques e áreas de lazer de pequenas cidades em toda a Europa não são menos surpreendentes do que suas bibliotecas, museus e galerias de arte. Não vi nada mais agradável durante minhas viagens recentes do que a colina de Bergen, na Noruega. Foi convertido em um dos mais pitorescos campos de lazer. Fontes, cascatas, cachoeiras, pérgolas encantadoras, belos terraços e estátuas adornam o que antes era uma montanha árida. Aqui está um campo digno de estudo pelo milionário que conferiria um benefício duradouro a seus companheiros. Outro belo exemplo do uso correto da riqueza no sentido de tornar as cidades cada vez mais atraentes pode ser encontrado em Dresden. O dono do principal jornal legou para sempre suas receitas à cidade, para embelezá-la. Um comitê de arte decide, de tempos em tempos, que novo recurso artístico deve ser introduzido, ou que recurso hediondo deve ser alterado, e conforme a receita acumula, são gastos de acordo com as escolhas. Assim, através do presente deste patriótico proprietário de jornal, sua cidade natal, Dresden, está rapidamente se tornando um dos locais de residência mais artísticos em todo o mundo. Concluída a obra, cabe à cidade mantê-la para sempre. Podem perdoar-me recomendar aos nossos milionários proprietários de jornais o exemplo de seu colega da capital da Saxônia? Dificilmente uma cidade de qualquer magnitude nos países mais antigos carece de muitas estruturas e características de grande beleza. Muito foi gasto em ornamentos, decoração e efeitos arquitetônicos. Ainda estamos muito atrasados nessas coisas deste lado do Atlântico. Nossa república é ótima em algumas coisas e é incomparável em desenvolvimento material. Mas lembremo-nos sempre de que na arte e nos assuntos mais delicados ainda não ocupamos um lugar. Se o requintado Memorial Art, recentemente erguido temporariamente em Nova York, tivesse sido mostrado em Dresden, o comitê de arte teria permitido, a partir da receita do jornal dada por seu proprietário, ordenar sua construção permanente para adornar a cidade sempre. Subscrições públicas atingiram resultado no caso referenciado, do monumento a Washington, e 2 outros memoriais foram projetados e serão erguidos no local. Embora a concessão de um parque a uma comunidade seja universalmente aprovada como um dos melhores usos para a riqueza excedente, ao abraçar tais acréscimos como conservatórios, ou ao defender a construção de arcos memoriais e obras de adorno, é provável que muitos pensem que fui longe demais e considerem isso um tanto fantasioso. O material bom que flui deles pode não ser tão diretamente visível, mas que nenhuma mente prática, voltada apenas para o bem material, deprecia o valor da riqueza dada para esses
ou para propósitos estéticos afins, como sendo inútil no que diz respeito à massa do povo e às suas necessidades. Tal como acontece com bibliotecas e museus, o mesmo ocorre com essas obras mais distintamente artísticas. Eles apresentam seu melhor desempenho quando alcançam o melhor das massas do povo. É melhor alcançar e tocar o sentimento de beleza nas mentes naturalmente brilhantes desta classe do que agradar aqueles incapazes de serem tocados. Pois o melhorador da raça deve se empenhar em alcançar aqueles que têm a centelha divina ainda fracamente desenvolvida, para que possa ser fortalecida e crescer. De minha parte, acho que o Sr. Phipps usou melhor seu dinheiro ao dar aos trabalhadores as estufas de Allegheny, cheias de lindas flores, orquídeas e plantas aquáticas que eles, com suas esposas e filhos, podem desfrutar em suas horas livres, e onde podem alimentar seu amor pelo belo, do que se ele tivesse dado seu dinheiro excedente para fornecer-lhes pão. Pois os saudáveis que não podem ganhar o seu pão, dificilmente valem a pena ser considerados pelo doador individual, sendo dever do Estado o cuidado destes. O homem que ergue em uma cidade uma estufa, ou um verdadeiro arco, estátua ou fonte artística, faz um uso sábio de seu excedente. O homem não vive só de pão. Quinto, temos outro bom uso para o excedente de riqueza, fornecendo às nossas cidades salões adequados para reuniões de todos os tipos e para concertos de música elevada. Nossas cidades raramente possuem salões para esses fins, estando neste aspecto também muito atrás das cidades europeias. Springer Hall, em Cincinnati, uma adição valiosa para a cidade, foi em grande parte presente do Sr. Springer, que não se contentou em legar fundos de sua propriedade por ocasião da morte, mas doou durante sua vida, e além disso, doou, o que foi igualmente importante, seu tempo e capacidade de negócios para garantir os resultados bem-sucedidos alcançados. O presente de um salão para qualquer cidade que não o tenha é um excelente uso para o excedente de riqueza no bem de uma comunidade. A razão pela qual as pessoas têm apenas um entretenimento instrutivo e elevado, ou mesmo divertido, quando uma dúzia seria altamente benéfico, é que o aluguel de um salão, mesmo quando existe um adequado, o que é raro, é alto a ponto de impedir administradores de correr o risco de fracasso financeiro. Se cada cidade em nossas terras possuísse um salão que pudesse ser dado ou alugado por uma pequena quantia para as reuniões que um comitê ou o prefeito da cidade julgasse vantajoso, o povo poderia receber palestras, diversões e concertos adequados a custo muito baixo. Os salões municipais das prefeituras das cidades europeias, muitas das quais dotadas de órgãos, têm um valor inestimável para o povo, sendo utilizadas como são da maneira sugerida. Que ninguém subestime a influência dos entretenimentos de caráter elevado ou mesmo divertido, pois muito contribuem para tornar a vida das pessoas mais feliz e seu lazer melhor. Se algum milionário nascido em uma pequena vila, que agora se tornou uma grande cidade, for levado, no dia de seu sucesso, a fazer algo por sua cidade natal com parte de seu excedente, sua grata lembrança não pode assumir uma forma mais útil do que a de um salão público com um órgão, desde que a cidade concorde em mantê-lo e usá-lo. Sexto, em outro aspecto, ainda estamos muito atrás da Europa. Uma forma de beneficência que não é incomum é fornecer piscinas para as pessoas. Os doadores destas foram sábios o suficiente para exigir que a cidade beneficiada as mantivesse às suas próprias custas, e como prova de que nunca se deve fazer tudo por alguém ou por qualquer comunidade, mas que os destinatários devem ser invariavelmente chamados para fazer uma parte, é significativo que seja considerado essencial para o sucesso popular desses estabelecimentos saudáveis cobrar uma taxa nominal por seu uso. Em muitas cidades, entretanto, os estudantes são admitidos gratuitamente em horários determinados em alguns dias, fixando-se horas para os meninos e as meninas usarem as grandes piscinas, sendo também fixadas horas ou dias para o uso desses banhos por mulheres. Além do efeito altamente benéfico dessas instituições sobre a saúde pública nas cidades do interior, os jovens de ambos os sexos são assim ensinados a nadar. São organizados clubes de natação e competições, nas quais são entregues medalhas e prêmios. Os relatórios publicados pelos vários estabelecimentos de banhos em toda a Grã-Bretanha estão repletos de casos de vidas salvas por aqueles que felizmente escaparam do naufrágio por terem sido ensinados a nadar nas banheiras. E não são poucos os casos em que os alunos de estabelecimentos balneares salvaram a vida de outros. Se algum discípulo do Evangelho da Riqueza der à sua cidade favorita grandes piscinas e banhos privados,
Desde que o município assuma sua gestão como um assunto da cidade, ele nunca será chamado a prestar contas por uso indevido dos fundos que lhe foram confiados. Sétimo, as igrejas como campos para o uso do excedente de riqueza foram deixadas de propósito para o fim, porque sendo estas sectárias, cada homem será governado em sua ação em relação a elas por seus próprios apegos. Portanto, pode-se dizer que presentes para igrejas não são presentes para a comunidade em geral, mas para classes especiais. No entanto, todo milionário conhece um bairro com uma pequena estrutura de madeira barata, desconfortável e totalmente indigna na encruzilhada, onde toda a vizinhança se reúne no domingo, e que, independentemente da doutrina ensinada, é o centro da vida social e fonte de sentimento de comunidade. O administrador de riquezas aproveita uma parte de seu excedente se substituir aquele edifício por uma estrutura permanente de tijolo, pedra ou granito, em cujas laterais possam subir a madressilva e a colombina, e de cuja torre o doce sino possa soar. O milionário não deve calcular o preço para construir essa estrutura, mas sim com qual perfeição pode ser construída. Se ele tem dinheiro, deve ser transformada em joia, pois a influência educadora de um espécime puro e nobre da arquitetura, construída como as pirâmides foram construídas para durar séculos, não pode ser medida em dólares. A casa, o coração e a mente de cada fazendeiro do distrito serão influenciados pela beleza e grandiosidade da igreja. E muitos meninos brilhantes, olhando extasiados em suas janelas ricamente coloridas e hipnotizados pela voz celestial do órgão, receberão sua primeira mensagem e em espírito serão levados para o reino belo e encantador que está longe das condições materiais e prosaicas que os cercam neste mundo cotidiano. O mundo real, este novo reino, por mais vagos e indefinidos que sejam seus limites. Uma vez dentro de seu círculo mágico, seus habitantes vivem uma vida interior mais preciosa do que a externa, e todos os seus dias e seus caminhos, seus triunfos e suas provações, e tudo o que veem, ouvem, pensam e fazem, é santificado pelo esplendor que brilha de longe nesta vida interior, glorificando a tudo e mantendo tudo bem por dentro. Mas, tendo dado o edifício, o doador deve parar por aí. O apoio da igreja deve ser de seu próprio povo. Não há muita religião genuína na congregação, ou muito bem que vem da igreja que não seja sustentado em casa. Muitos outros caminhos para o gasto sábio do excedente de riqueza podem ser indicados. Enumero apenas alguns, muito poucos, dos vários campos abertos, e apenas aqueles em que grandes ou consideráveis somas podem ser usadas judiciosamente. No entanto, não é privilégio dos milionários criar ou ajudar medidas que certamente beneficiarão a comunidade. Todo aquele que tem um pequeno excedente acima de suas necessidades moderadas pode compartilhar esse privilégio com seus irmãos mais ricos, e aqueles sem excedente podem doar pelo menos uma parte de seu tempo, que geralmente é tão importante quanto os fundos, e muitas vezes mais. Não se espera, nem é desejável, que haja concordância geral quanto ao melhor uso possível da riqueza excedente. Para homens e localidades diferentes, existem usos diferentes. O que mais se recomenda ao julgamento do administrador é o melhor uso para ele, pois seu coração deve estar no trabalho. É tão importante na administração de riquezas como em qualquer outro ramo da vida de um homem que ele se devote entusiasticamente a ela e sinta que no campo selecionado está sua obra. Além disso, há espaço e necessidade para todo tipo de sábios benefícios para o bem comum. O homem que constrói uma universidade, biblioteca ou laboratório não realiza trabalho mais útil do que aquele que decide dedicar a si e os seus meios excedentes ao adorno de um parque, à reunião de uma coleção de imagens para o público ou à construção de um arco memorial. Todos esses são verdadeiros trabalhadores na vinha. O único ponto exigido pelo Evangelho da Riqueza é que o excedente acumulado por vezes nas mãos de um homem deve ser administrado em sua própria vida para o propósito visto por ele, o administrador, como melhor para o bem do povo. Deixar na morte o que ele não pode tirar e colocar sobre outros o fardo da obra que era seu próprio dever realizar não é digno. Não requer nenhum sacrifício, nem qualquer senso de dever para com seus companheiros. Houve tempo em que as palavras a respeito da entrada do homem rico no reino dos céus foram consideradas justas. Hoje, quando todas as questões são investigadas até o fundo, e os padrões de fé recebem as interpretações mais liberais, o versículo surpreendente foi relegado ao fundo, para aguardar uma próxima revisão gentil como algo que não pode ser bem compreendido, e que não deve ser entendido literalmente,
embora deva ser cuidadosamente observado. Mas é tão improvável que o próximo estágio de pensamento restaure a doutrina em toda a sua pureza e força primitivas, como se estivesse em perfeita harmonia com ideias sólidas sobre o assunto da riqueza e pobreza, os ricos e os pobres, e os contrastes em todos os lugares vistos e deplorados? É evidente que, nos dias de Cristo, os reformadores eram contra os ricos. Não é menos evidente que estamos voltando rapidamente a essa posição hoje. E não haverá nada que surpreenda o estudioso do desenvolvimento sociológico se a sociedade em breve aprovar o texto que tanto tem causado ansiedade. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mesmo que a agulha fosse o pequeno caixilho dos portões, as palavras denotavam sérias dificuldades para os ricos. Será apenas um passo para o teólogo da doutrina de que quem morre rico morre em desgraça, para o que traz sobre o homem punição ou privação no futuro. O evangelho da riqueza apenas ecoa as palavras de Cristo. Exorta o milionário a vender tudo o que possui e dar da melhor e mais elevada forma aos pobres, administrando ele mesmo seus bens para o bem de seus companheiros, antes que seja chamado a deitar-se e descansar no seio da Mãe Terra. Fazendo isso, ele não se aproximará do fim como um acumulador ignóbil de milhões inúteis. Será pobre, muito pobre de fato, em dinheiro, mas rico, muito rico, 20 vezes milionário ainda, no afeto, na gratidão e na admiração de seus semelhantes. E, ainda mais doce, será confortado e sustentado pela mansa e delicada voz interior, que sussurrando, lhe dirá que, por ele ter vivido, talvez uma pequena parte do grande mundo tenha melhorado um pouco. Uma coisa é certa: contra riquezas como essas, nenhuma barreira será encontrada nos portões do paraíso.